Olá, queridos, que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. O objetivo desse canal é ajudar as pessoas a vencerem todas as áreas da vida. Para isso, vamos nos conectar com Deus, através de orações, testemunhos, reflexões. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e curta esse conteúdo. A história da mulher samaritana. Na leitura de hoje, vamos ler a história da mulher samaritana e aprender sobre sua sabedoria. É provável que muitos de nós, cristãos, estejam familiarizados com a história da mulher samaritana registrada na Bíblia. Quando foi buscar água, ela encontrou o Senhor Jesus, que lhe pediu algo de beber. Pela sua interação com o Senhor Jesus, ela reconheceu que ele era o Messias predito nas profecias. Ela era apenas uma mulher comum e não tinha muito conhecimento bíblico, mas foi capaz de reconhecê-lo. Isso é mesmo incrível. Todos nós sabemos que, durante aqueles 3 anos e meio em que o Senhor Jesus trabalhou na Terra, muitas pessoas tiveram um pequeno contato com ele, além disso, muitos o ouviram falar. No entanto, muito poucos foram capazes de reconhecer que ele era o Messias. Então, como a mulher samaritana fez isso? Está registrado na Bíblia: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo, quando ele vier há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, será este, porventura, o Cristo? Pelas Escrituras acima podemos ver que há 2 razões principais pelas quais a mulher samaritana foi capaz de reconhecer que o Senhor Jesus era o Messias que veio. Primeiro, reconhecendo a voz de Deus nas declarações do Senhor Jesus. A princípio, quando o Senhor Jesus pediu água à mulher samaritana, ela ficou desconfiada, porque ele era judeu, pois os judeus não tinham relações com os samaritanos. Mas depois que o Senhor Jesus disse algumas palavras, ela percebeu que ele não era comum, então ela o chamou de Senhor. Quando ouviu isso, o Senhor Jesus falou: todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Ela sentiu que suas palavras tinham autoridade e poder e não podiam ser ditas por pessoas comuns. Então, o Senhor Jesus revelou seus segredos mais íntimos, dizendo: 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Ela ficou espantada com isso, porque ninguém sabia as coisas que ela fazia em segredo. Mas o Senhor Jesus, que nunca a havia conhecido antes, sabia tudo sobre ela.
Ela tinha certeza de que isso era inatingível pelas pessoas comuns, então ela considerou o Senhor Jesus um profeta. Por isso, ela falou sobre sua própria confusão e perguntou onde era o lugar correto para adorar a Deus, Jerusalém ou a montanha. O Senhor Jesus disse: "A hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai." Ele também disse a ela com clareza, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Depois de ouvir tudo isso, ela reconheceu que o Senhor Jesus era o Messias. Isso aconteceu, porque o Senhor Jesus resolveu sua confusão com apenas uma palavra e também apontou a senda da prática para adorar a Deus. Isso permitiu que ela entendesse que, ao adorar a Deus, os crentes não deveriam ficar presos às formalidades externas, mas deveriam adorá-lo em espírito e verdade, e que, somente orar de forma genuína e sincera, está de acordo com o coração de Deus. Especialmente quando ouviu o Senhor Jesus dizer: "Eu sou, eu que falo contigo", ela ficou alegre e teve ainda mais certeza de que ele era o Messias. Assim, ela foi para a cidade com pressa e contou as boas notícias para as pessoas de lá. Embora a interação entre ela e o Senhor Jesus fosse curta, o nome pelo qual ela o chamava mudou rapidamente. Isso aconteceu porque ela viu que as palavras do Senhor Jesus teve autoridade e poder, e porque ele foi capaz de revelar seus segredos mais íntimos e corrupção, resolver seu problema e confusão, e apontar para ela o caminho claro para praticar. Por essa razão, ela reconheceu que o Senhor Jesus era o Messias que veio. Segundo, colocando-se de lado e buscando com humildade. Na verdade, os samaritanos sempre foram desprezados pelos judeus, e, por isso, eles não se relacionavam. Então, ao ouvir o Senhor Jesus pedir água, ela ficou muito surpresa. Mas ela não se recusou a falar com o Senhor por causa disso, mas o escutou com humildade. Ao ouvir que o Senhor Jesus possuía água viva, ela foi capaz de se colocar de lado e pedir a ele para lhe dar a água que poderia trazer sua vida eterna. Quando o Senhor Jesus revelou seus segredos mais ocultos, embora ela não estivesse disposta a mencioná-los, isso não a impediu de falar com ele e, em vez disso, ela continuou a buscá-lo. Depois que o Senhor Jesus resolveu a confusão dela e permitiu que entendesse como adorar a Deus para estar de acordo com o coração de Deus, ela reconheceu que o Senhor Jesus era o Messias que veio. A partir disso podemos ver que a outra razão pela qual a mulher samaritana pôde receber a salvação pela graça foi que ela conseguiu se humilhar para buscar a verdade. Assim, ela recebeu a graça de Deus, ouvindo a voz dele e acolhendo o Messias. Desastres estão acontecendo com frequência em todo o mundo, como terremotos, inundações, pragas de insetos e pandemias cada vez piores. Para não perecermos, precisamos estar atentos à voz de Deus. O Senhor Jesus disse: "Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras." A referência está no livro em João capítulo 16, e versículo 12 e 13. E foi profetizado diversas vezes no livro do Apocalipse: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." Podemos ver nessas palavras que, quando o Senhor retornar nos últimos dias, ele falará novamente para nos dizer as verdades que não entendemos. Ele exige que sejamos como as virgens prudentes e prestemos atenção para ouvir a sua voz. Desta forma, podemos seguir as pegadas do Cordeiro, participar das bodas e receber a salvação de Deus nos últimos dias. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.